Olá, irmãos, paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus para nós, né? Para que a gente possa ter aí as nossas reflexões, a nossa meditação, né? Os nossos estudos, né? E assim sucessivamente, né? Muito bacana. Hoje eu quero trazer para vocês aquela questão de Isaías, capítulo 40. Depois os irmãos, obviamente, vão ler 40, 28, 29, 30, 31 e Isaías 41, 13. Aí os irmãos, né, leem com calma tudo. E eu vou fazer apenas menção ao verso de número 30, que eu quero resgatar essa questão chamada mocidade. Que diz assim a palavra de Deus: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. É uma expressão interessantíssima, mas Deus ele fala que ele é um Deus forte, né? Que ele toma pela mão direita para que nós não tememos, né? Que ele é conosco. Mas eu quero só me ater a essa questão da mocidade, do jovem, né? E vou levá-los até o livro do nosso irmão Timóteo, onde Paulo ele orienta, ele escreve, né, essa carta apostólica, né, 1 de Timóteo e 2 de Timóteo, de uma forma assim, resgatando, na verdade, essa questão do aperfeiçoamento, né, que é muito interessante. Eu quero complementar esses versos de Isaías com 1 de Timóteo, capítulo 4, verso de número 12, e 2 de Timóteo, capítulo 2, verso de número 22. Então vamos nos ater aqui a uma questão bacana, né? O 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo nos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olha que interessante. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos fantásticos que o nosso irmão Paulo ele trabalha, que é muito legal. E nós temos lá 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 22, que a palavra diz assim, que é interessantíssimo. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com que os que uns coração puro invocam o Senhor. Então, com coração puro invocam o Senhor. Olha que interessante. Eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 características super bacanas na primeira carta e na segunda carta. Lembrando que o aspecto que eu chamo de mocidade, de jovem, nós temos lá a mocidade, o jovem, né, o pré-adolescente ou a adolescência. Eles passam pelos seus conflitos, né? Conflito no psicobiosocial, filosófico e histórico. Nós temos lá a condição interessantíssima das mudanças existencialistas dessa mocidade, que envolve pelo menos 3 aspectos fortes: biológico, psíquico e social. E envolve 10 aspectos também tremendos, que são trabalhados no seu dia a dia, no desenvolvimento físico, emocional, sexual, vocacional, religioso, intelectual, social, moral, família e escola. Quer dizer, nós temos aí essas características existencialistas que faz parte dessa questão psíquica do desenvolvimento humano, que num dado momento nós vamos falar um pouquinho a respeito disso num outro momento. Hoje eu quero me ater a esta questão que no nosso meio se chama muito mocidade, jovem. Não é interessante? Então, no primeiro momento de Timóteo, capítulo 4, verso 12, resgatando Isaías, aquele moço cansado em desenvolvimento, que Deus pega pela mão e caminha, ele pede o quê? Ele pede para que esse moço consiga conduzir o cristianismo pela palavra, pelo trato, que é uma cortesia, pela caridade, que é o amor, pelo amor ágape, pelo espírito do seu desenvolvimento, né? Pela fé,
e pela pureza e singeleza de coração. Interessante. Ele pede para Timóteo ter este aspecto quando estiver diante da igreja, exortando, ensinando, instruindo e assim sucessivamente falando. Quando eu olho para Timóteo 2:22, que está atrelado ao 1, eu tenho então a justiça, a fé, que também segue a linha da bondade, do amor ágape. Eu tenho a caridade dentro desse aspecto que nós já falamos anteriormente dos 4 amores, né, que é bênção, né, para nossas vidas. A paz, que ela deve ser exercitada. A praxis da paz. E não pelo contexto da violência, de revidar. Não, ao contrário disso, né? Busque a paz e segue-a. Né? Conforme o nosso irmão Pedro também nos auxilia, nos ensina. Coração puro, temente a Deus, né? E invocar ao Senhor, ou invocar o nome do Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Clama a Deus, né? E assim sucessivamente falando. Então, dentro desses dois aspectos que estão entrelaçados, entre 1 de Timóteo 4:12 e 2 de Timóteo 2:22, eu tenho 2 momentos fatídicos fortes, muito fortes. Primeiro, a palavra. As Escrituras. 66 livros canônicos. Que eu coloco em cima disso a cristologia. Aonde está Jesus? Nos seus 66 livros. Interessantíssimo. Porque Jesus ele está em todos os aspectos. Principalmente no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da palavra de Deus, que também contempla a Torá judaica. E nós temos a justiça da parte de Deus. Mas o que seria a justiça? Trabalhar a justiça de Deus seria os atributos morais de Deus. Armando, mas qual que é o atributo moral de Deus? São 8. Então o que nós temos lá? A própria justiça, a veracidade, graça, misericórdia, o amor, a bondade, longanimidade e santidade. É interessante quando eu pego esse aspecto que está aqui, aonde eu coloco em cima dele o decálogo do Êxodo 20 e coloco em cima dele Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, ou o sermão do monte. É interessantíssimo observar essas questões, né? Então, olha quanto ensinamento eu tenho para a mocidade. Lembrando que Paulo resgata isso de Isaías, do livro de Isaías, e ele contempla isso em 1 e 2 de Timóteo. Interessante. Eu não vou me ater aos livros, eu quero me ater ao ensino dado, que é muito bacana. Quando você olha a palavra, principalmente, você vai descobrir no Salmo 119. Os versos 11, 49, 50 e 103. Quando você olha o trato, que é a cortesia, muito interessante, é Tiago 3,13, né, ou Efésios 4,22. Nós temos lá a caridade. A caridade, então, 1 Coríntios capítulo 13. Fantástico. Nós temos o Espírito de Romanos 8,27, ou Gálatas 6,8, Efésios 1,17, que é muito bacana. A fé. O exercício da fé, Atos 6, 7, 2 de Pedro, primeiro capítulo, do verso 4 até o verso 7. E temos a pureza, que é Provérbios 22, 11, 1 Timóteo 5, 2 e 4, 12. E olha que interessante tudo isso, que está tudo amarrado na justiça da parte de Deus, que são os atributos de Deus. Amém, meus queridos? Para pensar um pouquinho nisso. Vamos exercitar as 8 virtudes, né? Os 8 atributos morais da parte de Deus na sua praxis, que é muito interessante, começando aqui pela 1 e 2 de Timóteo. Aí eu vou entender o porquê que o mancebo está lá atrás caído. É interessante isso. E Deus está resgatando ele com mão forte. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Shalom Adonai. Até um outro momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor.